Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Espero que bem. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito do trabalho, que é a nossa matéria de Sociologia do terceiro bimestre, né? Nós já vimos anteriormente a questão da origem da palavra trabalho, como as relações de trabalho vieram mudando com o passar do tempo, como a relação de trabalho e emprego mudou com o advento da Revolução Industrial. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de trabalho e emprego nos dias de hoje no Brasil, principalmente no que diz respeito ao desemprego, trabalho e emprego e desemprego, tá? Nós vimos que trabalho é diferente de emprego, certo? Emprego é quando eu ofereço a minha força de trabalho, a minha capacidade produtiva, seja ela intelectual, seja ela física, para alguém em troca de um salário. Temos um emprego. E quando eu realizo o trabalho, pode ser o trabalho doméstico ou a fazer em si, a gente chama de trabalho, tá certo? Então essa relação hoje de emprego, trabalhar e empregado para alguém, e ao mesmo tempo o seu lado antagônico, que é o desemprego, que é a perda desse posto de trabalho, é o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Aqui no Brasil, as relações de trabalho e emprego são regidas em sua grande maioria pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E o que foi isso? Foi um conjunto de leis, um conjunto de normas, de regras que entraram em vigor no Brasil em 1943, olha quanto tempo faz, no governo de Getúlio Vargas, inspirada na Carta del Lavoro italiana, que foi uma criação de Benito Mussolini, líder fascista da época, e que regia a consolidação das leis do trabalho, que está contida conceitualmente naquela carteirinha azul, na carteira de trabalho que muitas pessoas têm. A consolidação das leis do trabalho, ela está contida ali, a sua essência, né? Então toda vez que alguém vai ser funcionário de alguém, registrado, bonitinho em carteira, naquele documento, naquele livrinho, está escrito lá o nome da empresa que eu trabalho, a função que eu exerço, o horário em que eu trabalho, o salário que eu recebo, a data que eu entrei e quando eu sou mandado embora ou peço demissão, a data da minha saída. E lá também estão anotadas outras coisas relativas a INSS, para efeito de aposentadoria, fundo de garantia por tempo de serviço, enfim. Toda a vida que diz respeito ao trabalho e emprego, ela está contida ali naquela carteira profissional, naquela carteirinha, naquela caderneta azul. Hoje já até existe a versão para celular, para um aplicativo, né? Mas para efeito de ilustração e de explicação, a carteira profissional física é ainda o nosso grande exemplo. Então vamos lá. As relações de trabalho, elas são baseadas nessas leis. Então, quando alguém vai contratar alguém, ele tem que respeitar a consolidação das leis do trabalho. E não só as leis que regem a contratação de alguma pessoa no âmbito maior federal, mas também por conta dos acordos coletivos de trabalho, via sindicato, por conta das legislações estaduais e municipais. Existe uma série de leis que precisam ser seguidas e respeitadas. Isso é muito importante. Então, quando uma pessoa ela perde o emprego, né? Quando ela perde ali aquele posto de trabalho em algum lugar, ela tem lá os seus direitos em termos de rescisão, a pessoa é mandada embora. Ela tem direito a receber lá porcentagem das férias, uma porcentagem a título de multa sobre o fundo de garantia que está depositado,
tem direito a sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, aviso prévio, tem uma série de direitos, né? E isso tudo é a consolidação das leis do trabalho que rege a legislação trabalhista do país, tá certo? Cada país tem a sua. Nós estamos falando aqui especificamente do que acontece aqui no Brasil, tá? A gente sabe que em outros países, por exemplo, as coisas são mais liberais, né? As relações de trabalho são outras, os direitos são outros, cada lugar tem o seu, tá certo? Em 2017, o governo federal do então presidente Michel Temer fez o grande adendo, a grande mudança nas leis trabalhistas aqui do Brasil, tá? Foi a primeira grande mudança de fato em algumas leis que permitem uma maior flexibilidade nas relações trabalhistas. Foi a primeira grande reforma trabalhista feita aqui no Brasil desde a implementação da CLT em 43, tá? Então, uma das formas de, vamos chamar de novidade, uma das novidades que essa reforma trabalhista trouxe é a questão do trabalho intermitente, né? E o que é trabalho intermitente? É aquele trabalho que não é contínuo, porque quando eu sou contratado por uma empresa, bonitinho registrado em carteira, firma-se ali um vínculo que é por tempo indeterminado, né? E a partir da reforma trabalhista de 17, nós podemos agora contratar pessoas de forma intermitentes. Então a pessoa ela vai prestar o serviço por um período, vai parar, vai prestar por outro período, vai parar, vai prestar por outro período, vai parar. Quer dizer, isso já era permitido em alguns outros países do mundo e aqui no Brasil não era, né? Então a reforma trabalhista agora prevê isso. Tudo para quê? Tudo isso para quê e por quê? Com a crise econômica, com a crise de emprego que o país vivia na época e continua vivendo, viu-se a necessidade de mudar as relações de trabalho para que as empresas tivessem mais possibilidades de contratar, certo? Então, basicamente a reforma trabalhista ela veio para transformar essas relações de modo que o empregador pudesse ter mais possibilidades de contratar mão de obra e ao mesmo tempo muitas pessoas que estavam sem trabalho, sem emprego, pudessem voltar para o mercado e disputar postos com outros, né? Isso também nos leva a pensar nos dias de hoje, porque olha, lá no começo do ano a gente vivia uma realidade, agora já caminhando aí para o final do ano, estamos praticamente no final do ano, a realidade é outra, né? Muita gente perdeu o emprego na pandemia, muita gente perdeu seu posto de trabalho, muitas empresas fecharam, né? Então vejam só, essas pessoas que trabalham hoje de forma autônoma, sozinhas, ou empreendedores que montaram seus negócios, não são empregados, porque elas não estão debaixo da consolidação das leis do trabalho. Elas são uma outra categoria, empreendedores, microempresários, continuam produzindo, continuam tendo trabalho, mas não tem mais emprego, tá certo? A partir do momento que o desemprego aumenta, aumentam outros fatores sociais também, né? A pessoa ela passa a não ter condições de prover a sua família, índices de violência, índices de criminalidade aumentam. Então o desemprego ele é um fator muito determinante para o surgimento de outras
mazelas sociais. Pessoa que perde o emprego, não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar a prestação, vai morar na rua, né? Tira o filho do colégio e muitas vezes deixa de ter condição até de comer, que é o mais grave. Aí o governo ele é obrigado, de certa forma, a prover isso, que são os programas sociais que a gente vê na internet, na televisão. Bolsa Família, na época agora da pandemia, os auxílios que o governo federal oferece, e por aí vai. Agora, um ponto interessante é o seguinte: a relação trabalho, emprego e desemprego está intimamente ligada à educação. Olha a importância. Quando a pessoa estuda, quanto mais ela estuda, quanto mais alto for o seu grau de instrução, maior é a possibilidade dela ter um emprego melhor. Isso é fato. Quem estuda mais tem uma possibilidade de ter um emprego, um salário, uma condição de vida melhor. E ao mesmo tempo, numa situação de desemprego, essa pessoa também tem uma capacidade maior de sobrevivência. E também tem uma capacidade maior de trabalhar, de empreender em outras coisas depois da perda do emprego. Olha só que coisa interessante. Então, quanto mais eu estudo, né? Terminei o primeiro grau, estou no segundo grau, vou terminar o segundo grau, vou fazer faculdade, vou ter uma profissão, e depois da faculdade eu vou fazer especialização, vou fazer mestrado, vou isso, vou aquilo, vou estudar cada vez mais. Isso me dá condições de encarar com mais força esses períodos de incerteza que não só o Brasil, mas outros países também estão sujeitos. Vejam, a pandemia ela mandou gente embora aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na China, na Espanha, na Inglaterra, na França, em todos os países do mundo. E isso não é diferente em nenhum desses lugares. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais preparada ela está, ela tem uma condição melhor de encarar esses problemas. Tá certo? Então, gente, vamos analisar um pouquinho essa questão das consolidações das leis do trabalho. Documento de 1943. Então, eu gostaria que vocês fizessem um trabalhinho, tá certo? Uma pesquisa. Sociologia trabalha muito com pesquisa. E o que eu preciso que vocês pesquisem? Como é a CLT aqui no Brasil? E me elenquem 5 direitos trabalhistas, 5, uma mão cheia, só 5 direitos trabalhistas que a CLT prevê. Olha, eu já dei exemplos aqui hoje. Férias, 13º, aviso prévio, tem outros. Eu preciso de 5. E gostaria que vocês pesquisassem como é a relação de trabalho em 3 países, tá? Estados Unidos, porque é o maior país do mundo, é a maior economia do mundo. Como é a relação de trabalho lá? Tem muita gente que sai daqui e vai procurar emprego lá. É melhor? Por quê? Por que tem muita gente que atravessa a fronteira do México lá, correndo risco para entrar nos Estados Unidos? É por conta de trabalho? É porque a condição de trabalho, a relação de trabalho lá é melhor? Eles têm lá algum tipo de CLT melhor que a nossa? Então eu quero saber. O outro país que eu quero que vocês pesquisem é o Japão. O Japão, porque é um dos países mais modernos do mundo. O Japão é vanguardista em tudo que põe a mão, né? Eletrônica, automobilística, design. O Japão é a vanguarda.
E engraçado, porque é um país tão tradicionalista, uma monarquia, um país que tem rei, e mesmo assim é um país extremamente moderno, onde a modernidade e a tradição convivem. Como é a relação de trabalho lá? Muitos brasileiros também vão trabalhar no Japão e vão trabalhar lá por quê? O que atrai um brasileiro a ir trabalhar no Japão? E o terceiro país, pessoal, é um país diferente, mas que tem uma qualidade de vida da sua população de uma maneira em geral muito alta. Eu quero saber como são as relações de trabalho na Suécia. Brasil, os principais benefícios, os principais direitos que a CLT oferece, como são as relações de trabalho nos Estados Unidos, no Japão e na Suécia, que é um país extremamente igualitário e tudo mais. Vamos lá? Lembrando que a gente está terminando o bimestre. É importante que vocês façam as tarefas, entreguem as tarefas para não ficar sem nota. Qualquer dúvida, chamem o professor. Pode fazer no caderno, fotografar, devolver pelo WhatsApp, devolver pelo Classroom, como vocês acharem melhor, tá bom? O importante é fazer, porque a gente já está caminhando para o final do bimestre, gente, precisa ter nota. Além da nota, precisa adquirir conhecimento, precisa saber. A gente está em casa, a gente não está passeando ou não tendo tempo para fazer as coisas, muito pelo contrário. Vamos lá? Qualquer dúvida é só chamar o professor. Até a próxima, gente!